Eleições 2020. Hoje é a nona de um total de 18 sabatinas exibidas durante o mês de outubro. A TV Gazeta é a única emissora aberta a abrir espaço na programação para todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo e os 4 vices das chapas mais bem colocadas nas pesquisas igualmente. Em pauta, as questões que vão ajudar você, eleitor que está em casa, a definir o seu voto. Quem comanda as entrevistas é a Denise Campos de Toledo. E nesta série de entrevista com candidatos à Prefeitura de São Paulo, eu converso agora com o Felipe Sabará, que é candidato pelo Partido Novo. Felipe, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Bom, Felipe, como ex-secretário ligado à Assistência, Desenvolvimento Social, Fundo Social e pelo seu trabalho também, né, de assistência, reintegração de pessoas de rua, eu queria começar falando exatamente dessa área social. Quais seriam os seus planos? A gente teve um aumento muito forte de moradores de rua, aumento da pobreza em função da pandemia, mesmo com auxílio emergencial, uma hora para. Né, e a gente tem uma situação, e aproveito para incluir também a questão de habitação. Sim, perfeito. Eu queria começar agradecendo novamente estar aqui e falar de uma curiosidade. Há exatamente um ano eu estava aqui. Você estava me entrevistando. Dia 15 de outubro de 2019, você me entrevistou aqui. Então, é um prazer estar aqui novamente. Agora como candidato. Agora como candidato. E a pauta que eu vim falar aqui há um ano atrás também era, obviamente, a questão social, população de rua e moradia também. No quesito da moradia, a gente tem aqui um desafio em São Paulo, que é o plano diretor. Nós precisamos inovar o plano diretor. Desde os anos 50, desde os anos 70, que a cidade expulsa as pessoas, né, pela burocracia. Então o mercado imobiliário tem uma dificuldade enorme de trazer moradia a custos que sejam acessíveis para toda a população. Então o centro de São Paulo está abandonado também por causa disso, né? Então a nossa proposta é levar os empregos para perto de onde as pessoas moram, na periferia, e a gente tem uma oportunidade única, porque a taxa de juros, a Selic, está 2%, é um recorde. Então o mercado, o investidor, pode emprestar dinheiro mais barato para as pessoas, microempreendedores na periferia que precisam de crédito para empreender, e as pessoas podem trabalhar perto de onde elas moram, podem empreender no próprio território, nas periferias, que eu estou acostumando dizer que são regiões de oportunidade. E, ao mesmo tempo, a gente precisa adensar o centro. E, para isso, a gente precisa ter um plano diretor com um mercado imobiliário pujante, que tem dinheiro para investir, mas a burocracia impede. Então, nesse plano diretor revisado, os tombamentos, né, que são extremamente burocráticos hoje, precisam ser mais humanizados. Claro que tem que preservar as fachadas e os prédios históricos, mas você tem que preservar as fachadas, possibilitando o desenvolvimento do mercado imobiliário. Hoje isso não acontece, por isso que no centro existem tantos imóveis abandonados. E não dá para ter gente morando na rua e, ao mesmo tempo, os imóveis abandonados aqui em São Paulo. A moradia, ela vem pelo setor privado. Não dá mais para o setor público financiar a moradia social. Hoje, a fila está em 115 anos, Denise. São 350 mil famílias aguardando habitação social, né? Habitação pelo dinheiro público, uma fila que demoraria 115 anos para zerar. Não dá para esperar. Agora, seriam moradias sociais no centro da cidade? Você vê a ocupação do centro dessa forma? Ou haveria também estímulo a empreendedores, a ocupação comercial? Não dá para fazer um mix, né? Como nas cidades mais modernas. Você tem, nas cidades mais modernas, um mix de moradia de alto padrão, moradia, né, social e comércio. As fachadas podem ser fachadas ativas. Isso o mercado imobiliário vem falando há muito tempo. É que a prefeitura é extremamente burocrática, né? São Paulo deixou de ser a terra da oportunidade para ser a cidade da burocracia. E a gente precisa mudar isso. Agora, quando se fala na região central, sempre vem a discussão sobre Cracolândia. Qual seria a sua proposta? Bom, nos meus últimos 20 anos, aí, desde os meus 16 anos, estou com 37, 16, 17 anos, eu venho trabalhando com a população de rua. Sou fundador da ARCA, que é um instituto que promove empregabilidade, emprego, para pessoas acolhidas das ruas, inclusive pessoas que dependem de drogas, né, são viciadas em drogas, dependentes químicas. Então, para resolver a Cracolândia, o trabalho é o melhor remédio. Uma pesquisa feita no ano passado mostra que 44% das pessoas que hoje estão na Cracolândia, se tivessem emprego, sairiam de lá. E um emprego que não seja uma bolsa crack, por exemplo, que é o que o Haddad fez na gestão do PT, né? O programa de braços abertos, que eu falo que é de braços abertos para a morte, porque as pessoas ganhavam uma bolsa e compravam crack e iam usar o crack ali nos hotéis.
a diferença do que a gente está promovendo. E eu não estou falando de coisa que eu faria, né, Denise? Eu já fiz quando secretário o Trabalho Novo, que é o programa que empregou mais de 3 mil pessoas que estavam em situação de rua em mais de 190 empresas privadas. E as pessoas que estão na Cracolândia, quando ocupam a sua mente com o trabalho, a droga acaba deixando de ser essa fuga da realidade que hoje existe. Claro que tem que ter policiamento e o atendimento de saúde, mas o mais importante é as pessoas se ocuparem com o trabalho. Mas é um processo de longo prazo. É um processo de longo prazo. Eu fui criador da Jornada da Autonomia, que é um programa com começo, meio e fim, que vai desde a abordagem na rua, o acolhimento, a qualificação profissional e o trabalho, e a habitação. Quando as pessoas saem da rua e elas conseguem alugar o seu quarto, o seu apartamento, depois com a sua renda, às vezes comprar a sua casa, a gente viu isso acontecer, eu vi com mais de 3 mil pessoas, funciona, porque aqui em São Paulo, Denise, as pessoas que usam droga, né, na Cracolândia, elas não fazem esse uso recreativo de droga, elas fogem de uma realidade social. E para resolver um problema social, o trabalho é o melhor programa. Agora, Felipe, em relação à educação, a gente tem falado muito nisso, de retorno às aulas, está retornando muito aos poucos, na verdade foi quase um ano perdido. Como é que se corrige todo o retrocesso que houve neste ano? E você tem uma preocupação também com a primeira infância, não é? Exatamente. Bom, as crianças, infelizmente, as mais carentes, que dependem da educação pública, elas estão sendo obrigadas a ficar em casa. Desde o começo eu fui contra isso. E como fui secretário, eu sei que a educação em São Paulo está em frangalhos. Os 14 bilhões do orçamento não estão indo para a aprendizagem e nem para a tecnologia. Tanto que o prefeito entregou agora, recentemente, os tablets que ele está dizendo que entregou. Por que não entregou antes, se as crianças já estão em casa desde o começo da pandemia? Se a prefeitura tivesse preparada e usando bem os 14 bilhões de reais do orçamento, melhorando a qualidade dos professores, né, ajudando os professores a poder ter uma qualidade melhor no seu ensino, porque os professores eles querem dar aulas melhores, mas não tem estrutura. Tem escola em São Paulo sem papel higiênico, tem professor que leva papel higiênico de casa, eu ouvi vários depoimentos aí disso. Então, a educação precisa ter um investimento dos 14 bilhões para os alunos. E agora, durante a pandemia, tecnologia para as pessoas poderem estudar em casa. E a minha versão aqui, o que eu defendo, é que as escolas estejam abertas e que os pais definam, escolham se querem ou não enviar as crianças para a escola. Se esse ensino está sendo pago com nossos impostos, a prefeitura, com todos os protocolos de segurança, obviamente, tem que estar aberta às escolas. E aí o pai decide, os pais decidem se as crianças têm que estar ou não. Mas a prefeitura tem que investir em tecnologia. E Dia dos Professores, vão deixar nosso registro aqui, né? Exatamente hoje. Exato. Aliás, mandar um beijo para minha mãe, que é professora. Então, celebrando aí o Dia da Professora. Agora, em primeira infância, como cuidar disso, a base escolar e também reforço que vai ser necessário no ano que vem, né? Bom, quando eu fui secretário municipal, eu ajudei a nossa vereadora Janaína Lima, que fez a primeira lei, né, da primeira infância aqui em São Paulo, do 0 aos 6 anos de idade, eu ajudei na parte da Secretaria Social. Foi a Secretaria Social, Saúde e Educação que ajudaram a nossa vereadora Janaína Lima a criar a primeira lei da primeira infância aqui em São Paulo. O que a gente viu? Que hoje não existe um investimento com prioridade do 0 a 6 anos. Por exemplo, o serviço de contraturno escolar, Denise, ele acaba começando só aos 4 anos de idade. E a creche vai do 0 aos 3. E no final, a criança acaba ficando na rua de novo. Então, os CCAs, que começam depois da creche, precisam ser ampliados, o contraturno escolar, para que a primeira infância, que é a formação das crianças, seja qualificada. Hoje não é. A primeira infância está abandonada. Por mais que tenha tido a lei, a prefeitura não está aplicando essa lei, infelizmente. E, Felipe, quais são as suas propostas na área de transporte? Bom, na área de transporte, São Paulo tem um histórico aí de ser uma cidade do trânsito, né? E no nosso programa de levada de empreendedorismo para a periferia, ou seja, com investimento para a periferia, você faz com que as pessoas tenham emprego, trabalho perto de onde moram. Isso diminui o fluxo das pessoas da periferia para o centro. Tem um dado muito interessante, Denise. 3,47 milhões de pessoas saem da Zona Leste para o centro e retornam todos os dias. E para melhorar isso, o emprego tem que estar mais perto de onde as pessoas vivem. Isso ajuda muito o trânsito. A segunda coisa é fiscalizar os contratos das empresas de transporte de ônibus, para ver se o número de ônibus nas ruas está equivalente aos contratos. E se não tiver, precisa aumentar o número de ônibus na rua, principalmente agora com pandemia, para aglomerar menos as pessoas. A gente viu aí a prefeitura tomar decisões realmente erradas,
que inclusive aglomeraram mais as pessoas nos ônibus. Então, melhoria da qualidade do emprego perto de onde as pessoas moram, melhoria do acompanhamento dos contratos de transporte e um sistema inteligente de trânsito. Infelizmente, a Central de Inteligência de Trânsito de São Paulo, por meio da CET, não funciona bem, né? Os semáforos não são inteligentes e você não tem um controle de tráfego inteligente, sendo que a gente sabe que tem softwares muito assim, importantes que já estão sendo usados, inclusive até pelos usuários, e a prefeitura não se atualizou nisso. Então, não dá para falar que tem uma bala de prata para melhorar a questão do transporte, mas é uma solução sistêmica que envolve todas essas soluções aí que eu coloquei. Agora, Felipe, você está falando muito nessa questão de geração de emprego, possivelmente nos bairros mais próximos do local em que a pessoa mora. Agora, a gente está numa situação de crise econômica, né, com empresas fechando. Qual seria o seu trabalho no sentido de estimular a reativação da economia com geração de emprego, novos negócios? Denise, infelizmente, a gente tem um dado muito triste aqui para São Paulo. Só 9% das microempresas individuais do Brasil estão em São Paulo. A cidade que já foi a terra da oportunidade se tornou a terra da burocracia. Então, primeiro a gente precisa desburocratizar a abertura de empresas, as próprias MEIs. Hoje você abre uma MEI rápido, mas só 9% das MEIs do Brasil em São Paulo. Por que isso? Porque São Paulo não está ajudando, a prefeitura não ajuda o ambiente econômico. Então as pessoas hoje têm medo de empreender. E com a taxa de juros baixa, que eu já falei aqui, a 2%, né, da Selic, o mercado do investimento, os fundos, até fintechs, que são as novas empresas de tecnologia, startups, querem investir nas zonas de oportunidade, nas regiões de oportunidade que são as periferias. Isso ajuda muito o microempreendedor que precisa de crédito para crescer e empregar pessoas também. Uma vez que existem mais empregos na periferia, nas regiões de oportunidade, até os jovens voltam para a escola. Por quê? Um jovem que tem oportunidade de emprego vai buscar ferramenta de educação e a evasão escolar também diminui. Agora, em relação ao meio ambiente, você tem até uma proposta meio vinculada ao IPTU. Exatamente. Bom, tem vários incentivos que a prefeitura, na verdade, já deveria estar fazendo para que a população fosse mais responsável ambientalmente. Porque não dá para dizer que o meio ambiente é só responsabilidade do poder público. As pessoas precisam ser educadas em como coletar corretamente os seus resíduos, né? Os resíduos sólidos, os resíduos orgânicos. Isso pode ser, inclusive, destinado para a produção de alimentos aqui na cidade. Eu sou fundador e idealizador do Horta Social Urbana, que é um programa que planta orgânicos em terrenos baldios e promove emprego para pessoas que estavam nas ruas. Esse alimento é vendido para supermercados. E muito do resíduo orgânico é transformado em adubo e compostagem e pode ir para produção de alimentos também, por exemplo. Então, São Paulo não é uma cidade que trata os seus resíduos de forma inteligente. Com relação às enchentes, a mesma coisa. Se São Paulo tivesse calçadas, né, que fossem inteligentes e que fossem permeáveis, a gente estaria captando essa água para o solo e também captando a água de chuva com cisternas. São Paulo tem muita chance de ser uma cidade super inteligente com relação ao meio ambiente, porque meio ambiente depende muito de tecnologia e educação, porque se a população não participar junto com o poder público, não vai acontecer nada. E São Paulo pode ser uma cidade muito inteligente na parte ambiental. E aí teria o IPTU diferenciado, é isso? Exatamente, porque as pessoas podem ter um desconto no IPTU se elas ajudarem a prefeitura a destinar corretamente os seus resíduos, captarem água de chuva. Tudo isso beneficia e corta custos do poder público para que o poder público possa investir no essencial, que é a educação, que é a saúde, que é a mobilidade, que é a segurança. As pessoas na periferia, as pessoas que usam o serviço público, estão defasadas os serviços, né? A gente tem quase 20 mil crianças fora das creches. E aí fica aqui uma crítica ao atual prefeito, né? Eu acho que Vamos fechar, Felipe. Ninguém concorda que 100 milhões de reais usados numa reforma do Anhangabaú é prioridade se você tem quase 20 mil crianças fora das creches. Bom, nós temos o tempo certinho para cada candidato aqui. Eu ouvi o Felipe Sabará, que é candidato pelo Partido Novo. Felipe, muito obrigada. Prazer estar aqui de novo. Um abraço a todos, a você, Denise, e a todos que nos assistiram. Com vocês.